Quando falamos sobre ética, devemos definir por qual padrão ético devemos viver. Ou seja, como sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, o que é justo e o que é justo. Exemplo, como conhecer e aplicar a maneira correta de me relacionar com a minha esposa e com os meus filhos. Como devo tratar os meus vizinhos. Como o patrão deve tratar seus empregados e vice-versa. Como sabemos que um irmão está em pecado e como devemos tratá-lo. Muitos cristãos, corretamente, irão dizer que a Bíblia é o nosso padrão. É na Bíblia que nós conhecemos o que é certo e o que é errado. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o padrão justo pelo qual devemos tratar o nosso próximo. Porém, quando se trata de estabelecer qual padrão de justiça o governo civil deve governar, alguns vão afirmar que a lei de Deus no Antigo Testamento foi abolida, que servia somente para o povo de Israel. Ou seja, ela não se aplica mais hoje na política. Mas nós devemos fazer as mesmas perguntas que fizemos nas questões de relacionamentos pessoais e eclesiásticos. Qual a fonte de lei do Estado? Quais leis são justas? Qual padrão de certo e errado as autoridades civis devem utilizar para formular suas leis? Como saber se uma lei é boa ou má, se ela beneficia o cidadão de bem e é um terror para os que praticam o mal? Por qual padrão um criminoso deve ser julgado e o que define crime? O que é crime e o que não é crime? Qual a pena justa para determinados crimes? É aí que muitos cristãos se tornam inconsistentes, pois afirmam que a Escritura é o padrão ético para os relacionamentos pessoais, familiares e eclesiásticos. Porém, a lei de Deus está fora da justiça civil. Devemos entender que a palavra de Deus é a autoridade absoluta e abrange todas as áreas da vida e da existência humana. O Deus que fala através da Escritura é a fonte soberana do direito, da justiça e liberdade para todos. Se não usamos a Bíblia como padrão para a justiça civil, qual padrão usaremos? Devemos usar a sabedoria de Deus ou a sabedoria humana? Teonomia ou autonomia? A perfeita e justa vontade de Deus ou a vontade da mente humana manchada pelo pecado? Nenhum ser humano pode ser uma fonte confiável de justiça para todos. Isso porque nós somos criaturas finitas, pecadoras. O pecado afetou todo o nosso ser. Isso inclui a razão humana. Por isso, não somos confiáveis para estabelecer leis justas que obriguem outras pessoas a obedecerem e também a serem punidas se desobedecê-las. Vemos na Escritura que quando os seres humanos largam a lei de Deus e estabelecendo leis subjetivas, acabam chamando o bem de mal e o mal de bem. Ou seja, a justiça é corrompida. Nós vemos isso também em nossa sociedade. Por exemplo, o aborto, que é aprovado por uma maioria em muitos países, sem consideração às leis de Deus. Ou seja, cada um define o que é bom, o que é ruim, o que é justo e o que é injusto. Um outro exemplo é a pena de morte para assassinos. Muitas vezes a maioria acha a pena de morte muito cruel e que assassinos não deveriam ser punidos com a morte. Vemos que isso contraria a justa lei de Deus. Se a lei de Deus não é aplicada no caso de assassinato, qual lei será? Como alguém pode deixar a lei de Deus, que é justa, para aplicar leis humanas? Isso contraria a lei de Deus, que estabelece a pena de morte para assassinos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por qual padrão devemos diminuir essa pena? Crer que essa pena é injusta, se essa pena foi estabelecida pelo próprio Deus, a fonte de toda justiça. Alguns vão dizer que as leis devem ser baseadas na vontade da maioria. Mas isso quer dizer que a maioria é mais justa do que Deus? Quando essa maioria decide que o aborto deve ser praticado, deve ser lícito. Quando a maioria nega que a pena de morte deve ser aplicada para assassinos. Será que essa maioria não está agindo contrária às leis de Deus, que são justas? Quando isso acontece, a justiça é pervertida, pois Deus é quem decide o que é justo. Quando isso acontece, homens se colocam no lugar de Deus, alegando ter autoridade acima da autoridade divina. Isso é uma afronta à sua santidade e ao seu direito soberano de governar. Não é a maioria que deve decidir o que é certo e o que é errado. Quais leis devem ser estabelecidas para uma sociedade. Vemos que quando a maioria decide, elas fazem em benefício dessa maioria. Nós devemos olhar para as minorias, os bebês que são abortados e os familiares daqueles que foram assassinados ficarão sem ver a justiça ser feita? Tanto a Escritura Sagrada como a nossa experiência cotidiana nos revelam que somente Deus tem o direito e é capaz de estabelecer leis justas para todos.
A raça humana é falha, por isso precisamos de um padrão justo, infalível, suficiente para todas as decisões éticas. Precisamos obedecer à palavra de Deus, não somente em nossa vida pessoal, familiar e eclesiástica, mas também na política. Se quisermos honrar a Deus e demonstrar amor ao nosso próximo com leis justas, precisamos estabelecer a palavra de Deus como padrão para a justiça civil. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Não somente o Novo, mas também o Antigo, pois o Antigo também é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ali, Paulo está tratando especificamente do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento é útil. E útil para quê? Para que o homem seja habilitado para toda boa obra. Ou seja, não somente o Novo Testamento é válido para nós hoje, mas também o Antigo Testamento. Isso significa que não podemos excluir a lei de Deus da arena política. Pois quando excluímos a lei de Deus, nós excluímos Deus dessa sociedade. Pois a lei que governa uma sociedade se torna o Deus dessa sociedade, definindo o que é bem e o que é mal. E isso é uma prerrogativa divina. A Bíblia é o padrão que define a maneira correta para que possamos agradar a Deus em todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos viver em uma sociedade ordeira que demonstre honra e temor a Deus e amor aos seus membros.